Olá, eu sou o Sérgio Casadei da Casadei Vinho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar de vinhos fortificados. Vinhos fortificados, né? Existe uma porção deles. Existe uma porção. Nas minhas aulas eu enumerei 10 vinhos fortificados. Mas hoje eu vou falar de um vinho muito conhecido dos brasileiros. E não só dos brasileiros, do mundo todo. Do vinho fortificado, vinho do Porto, um vinho português. E hoje eu vou mostrar o rótulo porque eu gosto muito dessa marca. É um vinho que tem um preço acessível e nós consumimos com frequência aqui em casa. E como eu curto o vinho do Porto? Sempre depois das refeições, normalmente depois dos jantares. Jantei com vinho branco ou tinto, tranquilo. Lembrando, né? Vinho, tinto, branco e rosé são os vinhos tranquilos. Os vinhos não tranquilos são os fortificados, os espumantes e os vinhos doces. Mas hoje eu vou falar do vinho do Porto. Esse aqui é um Rubi. Rubi não é uma uva. Rubi é um estilo de vinho do Porto. Existe um outro vinho do Porto que é Tawny. Ele não é tão rubi quanto esse, que é rubi. Ele é mais aloirado. Ele chama Tawny. Que em pesquisas eu percebi que Tawny é atijolado, aloirado. Mas vamos falar hoje do vinho do Porto Rubi. Eu uso como? Eu degusto como? Uma taça de degustação, como essa aqui. Faço todo o procedimento. Ponho, vejo a cor. Eu não consigo ver direito o meu relógio, mas ele está límpido. Tem uma certa transparência, não tem partículas sólidas. E o mais legal, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, as lágrimas. Por quê? Porque é um vinho alcoólico. É um vinho viscoso. E eu vou explicar por quê. Então, o álcool evapora e deixa a água nas paredes ou na parede da taça. E faz essa maravilha. Então, para ver as lágrimas, eu gosto de fazer assim. E as lágrimas são até tintas, ó. Gosto muito. Acabou a refeição, eu sirvo um pouquinho de vinho do Porto, essa quantidade, um chocolate, um docinho de leite. O que mais que eu posso? Um torrone. Paçoca. Vai muito bem. Mas o campeão que acompanha o vinho do Porto é o chocolate. Se possível, sem leite e meio amargo, com uma graduação de cacau acima de 55%, 60%. Um pedacinho do chocolate, o vinho. A noite não acaba. Como que é elaborado o vinho do Porto? A história é interessante. Numa das aulas eu mencionei que o Reino Unido é e sempre foi um dos maiores, se não o maior consumidor de bebidas do mundo inteiro. E no mundo. E o que a gente tem lá? Pessoas que adoram beber. Tiveram impérios, né? O império onde o sol nunca se põe, de tão grande que era a extensão das conquistas das terras britânicas. E eles compravam vinho de todos os lugares. Um deles era o Porto. Nas guerras entre França e Inglaterra e Reino Unido, a França parava de vender vinho para a Inglaterra não queria mais comprar vinho da França. Eles foram para onde? Foram para Portugal. E o vinho do Porto é produzido no Rio Douro, às margens do Rio Douro, e envelhecidos ou evoluídos ou afinados em Vila Nova de Gaia. Aí eu dou mais um número. Vila Nova de Gaia é o local do planeta onde a
maior concentração de álcool por metro quadrado. Então é produzido lá no Douro e ele antigamente vinha por barcos no Rio Douro, Rio de Ouro, e chegava na Vila Nova de Gaia para a Evolução, depois ia para a cidade do Porto ser exportado. Mas no começo, esse vinho chegava na Inglaterra, estava estragado. E os ingleses pensaram assim, eu vou colocar brandy aqui, vou colocar álcool vínico, aguardente de vinho. Brandy é um destilado de vinho. Então eles adicionaram no vinho normal, no vinho tranquilo, vinho feito no Douro, tinto, com as castas portuguesas, Touriga Franca, Touriga Nacional, Castelão, Aragonês, aquelas uvas, que são nomes interessantes em Portugal. E feito vinho, colocavam em barricas de carvalho, levavam para a Inglaterra ou para outras regiões e o vinho chegava estragado. Aí os ingleses começaram a colocar álcool no vinho. E o vinho chegava íntegro lá, mas chegava meio diferente. Chegava mais espirituoso. Mas não era um vinho que eles curtiam tanto. Apesar do vinho do Porto ter sido consumido em grande quantidade. Mas na Inglaterra, Marsala, Jerez, Porto, Madeira, eles bebem de tudo. Eles têm muito bom gosto e adoram beber. Eles fazem bem. Isso é muito importante. Bom, vamos voltar para os dias atuais. Produz-se o vinho do Porto da mesma maneira que se produz um vinho tinto tranquilo. Eu colho, eu seleciono, eu passo pela desengaçadeira, vai para a cuba de fermentação. É nessa hora que nasce o vinho do Porto. O enólogo deixa a fermentação alcoólica por uns 2, 3, 4 dias. Vai extrair cor e vai extrair taninos. As leveduras que fazem parte da fermentação ou fazem a fermentação vão consumir o açúcar das uvas. Se consumissem todo o açúcar, chegaria a um vinho tranquilo de 13,5%, 14,5% de álcool, de volume. Quando atinge aproximadamente 7, 8% de álcool, o enólogo propositadamente pega álcool vínico, que é um álcool extraído de uvas de um vinho que foi feito e destilado, como se fosse a nossa cachaça, mas sem passar em nenhuma madeira, a pura branquinha. Então é uma aguardente de uva e joga na cuba de fermentação. Eles sabem as proporções certas e tem que fazer isso porque para produzir vinho do Porto tem regras milimétricas, se é o que eu posso falar. A primeira denominação de origem foi para o vinho do Porto, para proteger o vinho do Porto. Marquês de Pombal, lá em Portugal. Bem, voltemos. Joga o álcool vínico, o que acontece? Mata as leveduras. Porque as leveduras morrem por alguns motivos. Se fosse fazer um vinho normal. Elas estão comendo o açúcar da uva, transformando em álcool. Vai chegar uma hora que tem muito álcool, que é um ambiente nocivo para elas. E acabou o açúcar. Não tem mais alimento, elas vão morrer de fome e vão morrer porque estão num ambiente desagradável para trabalhar. Então, quando você joga o álcool vínico, interrompendo a fermentação para fazer vinho do Porto, você mata as leveduras. Feito isso, o produtor deixa mais um intervalo de tempo, e ele que vai determinar 1, 2, 3 semanas, para que o vinho continue a extrair o máximo possível de taninos, sabores e cor. Olha a cor desse vinho. Feito isso, faz o processo igual a um vinho tinto tranquilo. Faz a descuba separando a parte sólida da parte líquida,
e segue adiante para engarrafamento ou passar em barricas de carvalho. Eu vou falar de 2 tipos. Primeiro eu começo com o que eu tenho aqui. O vinho está pronto para ser comercializado? Ainda não, mas ele já está pronto. Ele só está líquido. Não tem mais parte sólida. As cascas, os bagaços, as sementes ficaram lá para trás. Passou pela estabilização, passou pela clarificação. Aí o enólogo vai decidir. Se ele coloca o vinho em tanques de aço inox, onde não tem influência externa e normalmente nem oxigênio entra, ele vai produzir um vinho rubi. Se ele quer preservar as frutas, né, as amoras, as ameixas, os morangos dentro que contém o sabor desse vinho, ele vai colocar em tanques de aço inox e depois estagiar por pouquíssimo tempo. Para o vinho do Porto, pouquíssimo tempo, 2, 3, 4 anos, em balseiros, que são barricas de carvalho de 800, 700 litros. Barricas que já foram usadas. Então, ela não vai interferir, a madeira não vai interferir no sabor do vinho, no sabor final do vinho rubi. Mas vai dar uma microoxigenada, vai dar uma afinada no vinho. Feito isso, engarrafa e faz o vinho rubi. Se ele for fazer um tawny, que é o aloirado, que a cor é atijolada, ele vai colocar nos mesmos balseiros. Só que ele vai deixar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30, 40 anos lá. Um vinho tawny de 40 anos, ele é extremamente denso. Uma vez eu provei e o produtor trouxe umas tubos de ensaio com umas tampinhas de rosca. Um pouquinho de cada um, 10, 20, 30 e 40 anos. Negócio maravilhoso. Negócio não. Líquido divino. Então o tawny fica muito mais tempo nas barricas de carvalho, nesses balseiros imensos, com a ação do oxigênio. Ele vai oxidar e o vinho vai perdendo um pouco da cor rubi, indo para o aloirado. Esses 2 são básicos, são os vinhos do Porto, de entrada e você acha com facilidade nos supermercados. E vale a pena você ter um vinho do Porto em casa. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou tomar um vinho do Porto porque é um digestivo. Isso é motivo para beber mais. Digestivo. Você come uma costela e vai tomar um vinho do Porto e, coitado, o vinho do Porto é responsável por fazer a digestão da costela que você comeu? Não, vinho do Porto tem que ser apreciado como um vinho de uma parte da refeição, do doce, do chocolate. É maravilhoso. Lembrando, fortificado, porque eu adiciono álcool vínico, e esse aqui chega a 19% de álcool do volume. Um vinho normal, um vinho tranquilo, tinto, vai ter 14, 13,5, 14,5, dependendo do tipo de vinho que o enólogo elaborou. E para finalizar, eu vou dar mais um gole. E se você tiver um vinho desse em casa, com um chocolate que eu mencionei, faça essa experiência. Antes disso, como eu disse, essa taça é uma taça coringa. Mas se você colocar numa taça Bordeaux, o vinho fica, mesmo o vinho do Porto, fica uma maravilha. Porque na época dos nossos avós, serviam naquele cálicezinho um pouquinho e acabava o vinho. Seja ele madeira, um generoso, que pode ser o Marsala, ou Málaga, ou Jerez, chamado de vinho generoso. Era para aperitivo ou era para finalizar com o digestivo, que eu já mencionei o que é digestivo, né? Coloque numa taça maior e uma boa quantidade. Você vai ver que coisa gostosa que o vinho do Porto. Eu adoro. Não posso ter em casa, eu bebo tudo. Impressionante, né? Era isso.
saúde e vamos nos divertir.